Glória a Deus. Deus abençoe. Não é por nada não, mas eu estou tremendo, tá? Mas que bom estar aqui. E eu falei para o bispo que com muito temor, né? Eu nunca questiono, nunca falo, ai, bispo, eu tenho medo. Não, eu falo, eu vou. Deu o desafio, eu vou. É que nem costura, eu sou costureira. E muitas vezes o pessoal fala, você faz tal coisa? Eu faço. Se eu não sei, eu vou buscar aprender. Amém? Então, eu aceitei esse desafio de estar aqui ministrando a palavra a vocês e glorifico o Senhor por isso. E hoje nós, né, quando o bispo falou comigo, eu falei, meu Deus, é engraçado que parece que a gente já sabe. Né? Quando ele falou comigo, sabe quando você está sentindo assim um clima? E quando ele mandou, oi, Mone, que ele me chama de Mone, eu falei, eu já sei que ele vai falar. Já comecei a tremer. E então, é com muita responsabilidade que eu estou aqui, e eu busquei muito em Deus, e eu espero conseguir, diante do Senhor, transmitir tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre o secreto. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui. Eu quero que vocês abram suas Bíblias. No livro de 1 Reis, capítulo 18. A minha Bíblia tem uma linguagem um pouquinho diferente, né, para vocês, é melhor vocês lerem, então, hoje aqui no telão, porque a minha Bíblia, ela tem a letra gigante, eu gosto muito dela, eu gosto de preparar a palavra nela, tá bom? Então, 1 Reis, capítulo 18, diz assim, e sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E Elias foi mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 e 50, e os escondeu numa cova, e o sustentou com pão e água. E dissera Acabe a Obadias, vai pela terra todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse, és tu, ó meu senhor Elias? E ele lhe disse, sim, sou eu sou. Vai e diz a seu senhor, eis aqui está Elias. Porém, ele disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Viva o Senhor, seu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse te buscar. E dizendo eles, aqui não está. Então, ajuramentava os reinos e as nações, se ele não tinha achado. E agora, dizes tu, vai, dize a teu senhor, aqui está Elias. E poderia ser que, apartando eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde. E vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando ele, me mataria. Porém, o teu servo, temo o Senhor, desde a minha mocidade. Porventura não disseram, meu senhor, o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi de 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 e 50, numas covas, e os sustentei com pão e água. E agora dizes tu, vai, dize a teu senhor, eis que aqui está Elias, e me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então Obadias foi
encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando, prestem atenção, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Agora eu vou passar um pouquinho para frente. Tá, agora versículo 29. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros, lembrando que eles estavam passando por uma seca, tá? E derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram todos sobre os seus rostos, e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Feche os seus olhos. Peça que o Senhor fale com você. Peça que o Senhor se mova sobre a sua vida, que Ele te visite. Hoje é dia de você escolher. Você quer o altar do Senhor, restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Hoje você vai escolher andar completamente na presença do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós escolhemos hoje o teu altar. Nós escolhemos hoje andar na tua presença. Nós escolhemos hoje, Pai, declarar que só o Senhor é Deus. Nós queremos o secreto, Pai, porque Elias só pôde, Pai, pedir que caísse fogo do céu, porque ele tinha uma vida no secreto com o Senhor. Ele tinha uma vida no escondido, onde ninguém via. Ele estava ali te buscando, clamando, servindo, Pai, em espírito e em verdade, porque é esses adoradores que o Senhor procura. Aqueles que te amam, que te adoram em espírito e em verdade, quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando, quando ninguém espera nada, Pai, Ele está ali no secreto.
Que nós sejamos achados esses adoradores hoje, Senhor. Em nome de Jesus, para que quando precisarmos na nossa vida de manifestar o Senhor, para que caia fogo do céu, possa realmente cair fogo do Senhor e consumir, Pai, o holocausto, o sacrifício, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Queridos, nós vemos aqui, nessa passagem tão séria, Elias, ele tinha uma vida com Deus, e ele era perseguido por ter uma vida com o Senhor. Ele era ali, constantemente massacrado por Jezabel, ele tinha que sempre estar fugindo, porque ele falou que não tivesse chuva, e não houve chuva, ficou 3 anos sem chover sobre Israel, por isso a seca. Por quê? Porque ele era um homem que tinha uma comunhão profunda na intimidade com o Senhor. E essa comunhão, ela transparecia no que? Em resultados. Aquilo que a boca profética dele declarava acontecia. E Israel estava completamente dominado pelos costumes de Baal, pelos costumes de Jezabel, estavam se prostituindo, tinham se afastado da presença do Senhor, tinham saído da presença de Deus, adoravam outros deuses, não buscavam mais o Senhor, e com isso vinha a fome, vinha a exploração por parte do rei. Jezabel mandava e desmandava, ela era assassina, ela levantava calúnias, inventava mentiras, e o povo dominado por ela, dominado por Acabe, que era o rei de Israel naquele tempo. Mas se levantou um profeta de Deus, para fazer com que as coisas fossem transformadas. E eu quero falar, nós somos esses agentes transformadores hoje. O Senhor precisa da nossa boca profética para mudar as estações dessa terra. Nós vivemos dias maus, é guerra, é fome, é exploração, mentiras, falcatruas, corrupção, em todos os lados. Isso não é privilégio do Brasil, tá? Isso é no mundo inteiro. Então nós vemos um mundo que está completamente sendo destruído. Mas qual o papel do servo de Deus? Ficar de boca fechada? Tem o seu cantinho, eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida e não faço mais nada. Não, o papel do servo de Deus é proclamar a Cristo. O papel do servo de Deus é ser Cristo aqui na terra. A minha irmã sempre fala que muitas pessoas só conhecerão Jesus através daquilo que eu expresso. E isso é verdade. Que Cristo você tem expressado? Não é para ser acusação, mas é para ser responsabilidade. Que Cristo nós temos expressado? Eu tenho que tomar muito cuidado no trânsito. Não que as pessoas não provoquem, elas provocam. Mas, independente, a despeito das provocações, eu tenho que expressar a Cristo. Tem gente que só está esperando uma briga, uma resposta atravessada. E nós não podemos ser esse caminho da resposta atravessada. Nós temos que expressar a Cristo. Outro dia um rapaz me deu uma fechada, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu pensei, né, ele ainda vai se sentir na razão. Eu falei, fique em paz. Né, aquele dia eu estava bem na bênção, irmãos. Eu falei, fique em paz. Aí ele fez, desculpa. Eu falei, olha, se eu já vou com 2 quentes e 3 fervendo, eu não represento a Cristo para ele. Então nós vamos representar a Cristo nessa terra, porque você e eu somos agente de salvação, assim como Elias era. Porque o povo que estava adorando Baal, o que eles começaram a fazer? Só o Senhor é Deus. Amém? Eles começaram a declarar, porque eles viram o fogo caindo. Gente, vocês viram que ele pediu 3 vezes a medida de água? E aquela medida de água, o altar ficou com o alimento ali, o sacrifício. O altar ficou com a lenha e o altar ficou cheio de água. Ele cavou em volta para ficar cheio de água. E o fogo do céu consumiu tudo. Por quê? Porque ele declarou com a sua boca profética, com a sua palavra profética. E o Senhor foi reconhecido naquele lugar. Amém? E eu quero falar aqui para que nós busquemos o Senhor em secreto. Você vai buscar mais a Deus sozinho.
Eu e você estamos assumindo essa responsabilidade diante de Deus. Não ser o crente de vir na igreja do domingo, receber a palavra, e na segunda-feira a gente não lembra mais. Na segunda-feira a gente não coloca em prática. Muitas vezes nem no próprio domingo, já sai daqui, eu quero ir embora, que horas que o culto termina, eu tenho coisas para fazer ainda, eu tenho que me preparar para segunda-feira. Não, nós não seremos ansiosos, nós teremos o tempo certo para todas as coisas. Amém? E eu quero falar aqui para vocês, eu coloquei 4 pontos, que é muito pouco dentro daquilo que o Senhor vai nos ministrar, mas a primeira coisa que eu coloquei é que o que busca no secreto, secretamente será recompensado. Amém? Nós esperamos recompensa como? Todo mundo vendo, Todo mundo aplaudindo, todo mundo percebendo que nós fomos abençoados, mas a palavra fala em Mateus 6, versículo 6, que o que busca no secreto, secretamente será recompensado. Tem coisas que você vai fazer que ninguém vai ver e não tem problema. Sabe por quê? Deus está vendo. E você não está fazendo para que as pessoas vejam, você está fazendo para que Deus veja. Quando nós esperamos recompensa, eu estou sempre esperando algo, estou sempre esperando alguém me presentear, estou sempre esperando que as pessoas reconheçam o meu trabalho, dona de casa, Todas as mulheres aqui são donas de casa, e tem alguns homens que também são donos de casa, que ajudam, que levantam, lavam a louça, limpam a casa junto, mas dona de casa, a gente não sempre fala e ninguém reconhece? Quem já declarou essa frase? Quantas vezes? Quantas vezes no dia, nós declaramos essa frase? Aí ninguém reconhece. Eu que limpo tudo, eu que faço tudo, eu sou empregada, não tem empregada nessa casa. A gente sempre tem essas frases feitas. Mas, por quê? Porque nós esperamos recompensa. É natural do ser humano esperar recompensa. Mas a palavra nos ensina em Mateus 6,6, está aqui? Deixa eu ler aqui. Mateus 6,6. Se quiser colocar, pode colocar que eu leio aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. O teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Amém? Então, ele vai nos recompensar, mas essa recompensa nem sempre vai ser vista pelos outros. Eu vou dar um exemplo aqui pequeno. Que mulher que já teve uma ideia brilhante, você falou para o seu marido a ideia brilhante, ele não concordou momentaneamente, ele não achou legal, não achou. Passa um mês, ele fala, querida, amada, preciosa, eu tive uma ideia e contei a ideia que você deu para ele. Ele já passou, pode ser sincero agora. O meu não está mais aqui, mas aconteceu muito com a gente. Nenhuma mulher, pode falar, ele não vai achar ruim isso. Ele sabe que tem uma mulher preciosa do lado. Então, quantas vezes você tem que fazer o quê? Você tem que falar, mas eu que falei isso. Não. Deus está te recompensando em secreto, continue quieto. Fala, glória a Deus, marido, que bênção. Que bom que você teve essa ideia. Deixa ser dele, vocês são uma carne mesmo. Amém? Vai ser uma bênção, você concorda, porque o Senhor já está te recompensando com aquilo que você não esperava, mas porque você orou, você buscou, você se colocou diante de Deus e Deus está te honrando através da vida dele. Amém? Eu coloquei aqui uma recompensa. Quem conhece aquele ator, o Jeremy Renner, que fez o Arqueiro da Marvel? Conhecem, Sabe que ele, há uns anos atrás, sofreu um acidente grave, ele estava limpando a neve na frente da casa dele, e o caminhão de neve passou em cima dele. Quebrou ossos do peito, ele ficou muito arrebentado, a sentença era que ele não ia voltar a andar. Um ano depois, ele já estava correndo, lógico, gente, não foi um processo fácil, foi um processo muito difícil. Mas os médicos falaram que ele só se recuperou porque ele fazia musculação. Os músculos protegeram todo o organismo dele. Então, aquilo que era
secreto para ele, a atividade física que ele fazia, protegeu o corpo dele. Ele, 1 ano depois, com sentença de ficar paralítico, todo destruído, ele pôde voltar a andar. Ele está gravando de novo, ele voltou para a sua profissão. Por quê? Porque ele tinha algo de bom dentro dele que o protegeu. Eu quero te falar que a oração te protege. Quando você ora no secreto, quando você está buscando no secreto, quando você está se derramando diante de Deus, aí está na sua empresa todo mundo para ser mandado embora, estão falando que vai falir, Deus vai te guardar, porque você tem um secreto com Deus, amém? Quando nós temos esse secreto, o Senhor, Ele nos livra. Tá, todo mundo, sabe, acontece um assalto, aquela rua é perigosa, você passa ali, o inimigo nem te vê. Por quê? Porque você busca em secreto. Amém? Mas veio uma sentença, uma enfermidade, veio uma situação, falaram que eu estou com tal doença, mas você busca no secreto. Deus já preparou livramento. Amém? Porque você busca no secreto. Quando eu busco no secreto, não precisa de ninguém ver, mas eu sou recompensado. Amém? E além dessa recompensa, eu tenho a paz daquele que ora. Porque a oração é comprovado cientificamente que ela, quando a gente entra num nível de energia, né, eles chamam de energia, mas é a oração, que nós ficamos mais calmos, nós conseguimos vencer a ansiedade, nós conseguimos vencer o medo, tudo através da oração. Então, seja uma pessoa que busca no secreto, e o Senhor no secreto, Ele vai te recompensar, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Em segundo lugar, que eu coloquei aqui, no secreto, conversamos com o Pai assuntos que Ele gosta. Olha que sério, ontem nós estávamos em casa e a gente estava fazendo uma brincadeira. Estava minha filha, o namorado dela, e meu pai chegou. Eu falei, pai, senta aqui que a gente vai brincar com o senhor também. Era uma brincadeira que a gente falava uma palavra e ele tinha, né, que tinha a ver com aquela situação, e ele tinha que descobrir o que eu tinha pensado. E meu pai, ele é muito inteligente. Né, desde pequena, eu sempre admirei muito meu pai pela inteligência dele. E ele foi se desdobrando, ele foi falando coisas, só que a gente tinha que descobrir o que ele falava, ele falou assim, jogou uma assim, índio. Tá bom, índio, tá. Aí ninguém descobriu que palavra ele tinha pensado. Daí ele falou, Estados Unidos. Eu falei, Estados Unidos? Ele queria que a gente descobrisse que nos Estados Unidos, antigamente, índio era Cherokee. A palavra que ele pensou, Cherokee, eu falei, nunca que eu ia descobrir. E ele foi, aí a gente já pegou o gancho, né? Então ele só vai falar coisa difícil, o nível dele é hard. Aí ele foi falando, Oceania. Eu falei, meu Deus do céu, a Vitória ficava assim, meu Deus. Né? A gente riu muito, foi muito bom. Mas ele falou, a gente conversou com ele, nós entramos na brincadeira com o assunto daquilo que ele gosta. Ele ficou mais de 1 hora na mesa com a gente. Quem conhece meu pai, sabe que ele não é disso. Mas eu entendi, eu tenho que falar com ele o que ele gosta. O que você está conversando com Deus? Só os seus pepinos, problemas, situações, seus medos, suas aflições? Ou você está falando do que Ele gosta? O que será que Deus gosta? Eu acredito que Deus gosta que eu fale, Senhor, eu quero ver a sua glória. Jesus, o Senhor está vestido hoje de quê? De branco. Branco e dourado. Né? O Senhor deve estar de branco e dourado hoje. Deve estar todo lindão. Nós temos que buscar saber o que Deus gosta, o que agrada a Deus. Que assunto eu vou falar com o Senhor no meu secreto? E isso me marcou muito. Eu falei, Senhor, eu preciso saber qual o seu gosto. O que o Senhor quer que eu converse com o Senhor? Porque na maioria das vezes a nossa conversa com Deus é, Senhor, abençoa minha casa, minha família, meu filho, meu irmão, meu marido, minha esposa, abençoa meu trabalho, que eu não seja mandado embora, pelo amor de Deus, que eu tenha bastante cliente, que as portas se abram. Na maioria das vezes a nossa oração com Deus é essa. Em nome de Jesus, amém. Você não perguntou para Deus o que Ele gosta? Uma vida no secreto. Elias sabia que Deus gostava de fogo.
que Deus queria ver fogo caindo do céu, que Deus gostava de coisas difíceis, de ver água no meio do sacrifício, para que Ele mandasse fogo, para que Ele lambesse a água, para que o holocausto fosse queimado e consumido. Elias sabia o que Deus gostava, e nós vamos buscar no nosso secreto o que o Senhor gosta. Você vai extrair da vontade de Deus para a sua vida, e você vai começar a declarar aquilo que Ele gosta. Deus gosta de cura, então você vai orar por cura, não vai ficar chorando porque recebeu uma sentença de enfermidade. Deus gosta de restauração, então você não vai chorar porque está com problema no seu casamento, mas você vai declarar restauração, vai declarar: meu marido é um homem de Deus, minha mulher é uma mulher de Deus, meus filhos são do Senhor. Eu não vou ficar chorando: ai, meu filho não está no caminho do Senhor, ai, que tristeza. Não, eu vou declarar, eu vou profetizar aquilo que Deus gosta. Ah, meu filho é um servo de Deus. Escuta aí, Vitor, já vai para ele. Eu já vejo meu filho com a Bíblia debaixo do braço, pregando a palavra do Senhor, levando a salvação, meu neto crescendo na presença do Senhor, minha nora é uma linda, meu Deus do céu, servindo a Deus na casa do Senhor, cheia de alegria, fazendo a obra do Senhor. É isso que a nossa boca tem que falar. Mas eu estou doente, a dor não está em você, a enfermidade não está em você, mas você vai profetizar sobre o seu corpo, sobre os joelhos trôpegos, sobre a coluna que está doendo, sobre o fígado, o rim, sobre o seu pâncreas. Ah, meu corpo é um corpo sarado, meu corpo é um corpo curado, meus rins são curados. Ah, meu coração tem os batimentos normalizados, porque o Senhor, Ele ama que nós tenhamos uma boca profética. Amém? Em nome de Jesus, amém? Receba na sua vida, você vai conversar com Deus aquilo que Ele gosta. Então, Pai, ah, Senhor, eu já sou curado. Ah, Paizão, eu sei que o Senhor já me curou, eu sei que aquela porta o Senhor já me abriu. Você vai profetizar, você vai falar com Deus assunto que Ele gosta. Não vai ficar choramingando da guerra, do presidente, do que era, do que vai ser. Você não vai ficar choramingando isso, não. Você vai falar para Deus que Ele gosta. Eu profetizo o melhor presidente da república para o Brasil. Eu profetizo os melhores governadores, prefeitos, deputados, senadores. Nós vamos falar para Deus o que Ele gosta. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, expressamos a sua face. No secreto, você se parece com Deus. Bispo, o seu filho é a sua cara, não é? Meu Deus do céu, eu olho para ele e falo: gente, como que ele parece? E a Vitória está a cara da pastora Danusa. Meu Deus, cadê a Vitória? Ah, que linda. Por quê? Porque são filhos deles. Amém? Eu olho no espelho hoje, eu me assusto como eu estou a cara da minha mãe. Eu falo: meu Deus, Dona Deni ressuscitou. Meu Deus do céu, eu estou idêntica a ela, ainda mais quando faz uma escovinha. Aí pronto, falo: Jesus, eu estou muito igual a minha mãe. Muito igual. Por quê? Porque eu sou filha dela. A bispa é a cara do meu pai. Outro dia ela estava fazendo uma expressão que eu falei: nossa, igualzinho o pai. Eu falei: meu Deus do céu, mesma cara. E foi engraçado, era até uma situação engraçada. Então, nós vemos o quê? Que nós nos parecemos com os nossos progenitores. Você é filho de quem? Do rei. Você é filho de Deus. Você tem que se parecer com Ele, a pessoa olhar para você: nossa, tem algo de diferente em você. Tem um brilho, uma luz, uma energia, seja o que for, a forma que as pessoas se expressarem, elas vão enxergar Jesus em você. Nós seremos a expressão viva de Cristo na terra. Amém? Eu quero ler aqui em 1 Coríntios 13, 12, foi até parte da ministração que nós recebemos a semana passada, no encontro de mulheres. Eu até anotei inteiro aqui. Porque agora o vemos como por espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Meu Deus do céu, você vai se olhar no espelho, você mesmo vai falar: nossa, estou parecendo com Jesus. Eu estou parecendo com o Rei da Glória. Eu estou parecendo com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou parecendo com o Príncipe da Paz. Você vai chegar, você vai levar paz. Amém? Sabe aquela casa de confusão? Você chega nessa casa, você vai levar paz. Ah, mas eu estou parecendo o Pai da eternidade. Você vai ser um pai tão bendito, tão abençoado. Seus filhos vão querer ficar tanto com você. A sua esposa vai querer ficar tanto com você, porque você se parece com Jesus.
O seu marido vai querer ficar tanto com você, vai falar, nossa, mas você é meu Deus do céu, que mulher que você é. Que mulher sábia, que mulher cheia do Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque você se parece com Jesus. Você vai ser um imã para atrair as pessoas para perto de você. Porque você tem a face de Cristo. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu coloquei aqui no quarto lugar. No secreto, nós vencemos nosso homem exterior corrompido. Vencemos nossas angústias pessoais. E eu coloquei aqui Salmo 42, versículo 5, que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém? Não sei se é 2 vezes que fala, mas eu anotei 2 vezes. Acho que eu fiquei empolgado, porque eu falei, meu Deus do céu, na salvação da sua presença. É na salvação da presença dele que nós vamos louvar. Então, se sua alma está abatida hoje, preocupada, não que nós não tenhamos motivos para nos preocupar, nós temos pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo, nós temos na nossa casa, nós temos no nosso trabalho, na vida dos nossos filhos, nós temos motivos, mas nós não andamos por motivos, nós andamos pela glória do Senhor, amém? E quando eu ando pela presença, pelo secreto de comunhão com Deus, quando eu ando na comunhão, na presença do Senhor, meu Deus, eu começo a ver que há salvação, ainda o louvarei, ainda louvaremos o Senhor. E eu não vou esperar, eu já estou louvando agora, amém? Já vou passando pela prova, dando o quê? Dando glória a Deus, amém? Como que é aí, Vitor? Ô, glória! Amém? Dando glória a Deus, dando glória a Deus. Então, se você está passando por uma prova hoje, querido e querida, irmão e irmã, amado, amada, saiba que eu ainda o louvarei, porque eu tenho uma vida no secreto, uma vida de oração. Se você não tinha, a partir de hoje, você tem a oportunidade de começar a ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega. Gente, não tem nada melhor do que ficar na presença do Senhor. Não tem nada melhor do que saber que Ele é o nosso companheiro, o nosso amado. Eu sempre brinco que eu falo que o Senhor, Ele é meu marido. Meu marido morreu tem 7 anos, vai fazer agora 7 anos. E eu tive que aprender. Eu falei, não tem mais, não adianta sofrer se eu não tenho mais. Eu tive que aprender rápido, que eu tinha minhas filhas pequenas, meu filho, várias situações acontecendo, né? O mundo naquele momento parecia que estava contra mim, mas de momento eu aprendi. Eu falei, Senhor, agora é o Senhor e eu. Agora o Senhor vai ter que ser meu marido, porque a palavra diz que Ele é o marido da viúva. Então, né? Quando aperta o negócio, eu falo, Senhor, meu marido pagava minhas contas. Eu falo para Deus. Esse mês, eu estava assim, falei, meu Deus, quando eu olhava assim, os boletos, eu falava, Senhor, só milagre. Mas o Senhor é meu marido. Eu fui ousar, falei, o Senhor é meu marido, o Senhor não vai deixar eu ficar no vermelho. Me ajuda, supre, envia, mas começou a pipocar milagre, um aqui, um pedido ali, uma outra situação aqui. Aí você faz isso? Faço. Ah, você vai na minha casa? Né, Dani? Vou. Meu Deus. Né, vai atender cliente na residência? Atendo. Ah, você conserta a cortina? Conserto. Você faz? Faço. E Deus abrindo as portas. E eu falei, Senhor, tudo bem que eu tive que trabalhar bastante, mas o Senhor me honrou. O Senhor me honrou. Que o mês nem terminou e aquilo que parecia impossível, aleluia, Ele já enviou, amém? Porque Ele vê em secreto aquilo que a gente ora, aquilo que a gente clama, aquilo que a gente busca, amém? Aleluia, aleluia. Então vença o homem exterior que quer nos corromper, em nome de Jesus. Tem algo que sempre quer nos roubar de acreditar, que quer nos roubar de ficarmos firmes, que quer roubar nossa mente, distrações constantes. Existe mais distração do que nós temos hoje? Netflix, Disney, Instagram, Facebook,
WhatsApp, gente chamando o dia inteiro, 59 mil grupos. Gente, se você não vigiar, você não tem vida nem com a família. Quanto mais com Deus que você não vê. Mas nós temos que ser perseverantes. Nós precisamos de ser perseverantes, porque os que perseveram alcançam a promessa. E eu só consigo ser perseverante se eu tiver vida no escondidinho, lá no cantinho do meu quarto, onde ninguém me vê. Na minha máquina de costura, quantas vezes chorando ali, falando com Deus, buscando, orando, clamando. No seu trabalho ali, no cantinho que ninguém te vê. Eu estava contando ontem para algumas pessoas, não lembro quem era, mas estava falando que no meu trabalho, quando uma empresa que eu trabalhei, quando eu me converti, eu fui muito, muito perseguida. E eu ia orar no banheiro, porque era tanta pressão, agora a Simone virou crente, eu tinha que almoçar sozinha, me abandonaram, eu fui completamente abandonada. Eu almoçava sozinha, eu não tinha mais amigos, porque as conversas, e elas faziam questão de conversar tudo que era anticristão do meu lado. E eu ia no banheiro orar e chorar. E voltava, trabalhava, entregava meu trabalho. O que Deus começou a fazer? Teve uma que mais me perseguia, que me massacrava. Um dia ela falou assim, Simone, você pode ir no banheiro comigo? Eu falei, nossa, reunião do banheiro. Fui. Aí ela chegou e falou assim, olha, eu estou com um problema de saúde muito sério. Né, eu estou com uma bactéria no estômago. Ela tinha emagrecido muito, 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 muito. E ela falou assim, os médicos não descobrem medicamento, eu sinto muita dor, eu perdi muito peso, ela teve que cortar o cabelo bem curto, que começou a dar queda de cabelo. E ela falou assim, eu sei que você é crente, e eu sei que crente ora. Será que você pode fazer uma oração por mim? Orei por ela. Onde é que a mulher foi curada? Amém? Ela foi curada e virou uma bênção. Não virou minha amiga, mas me respeitava a partir daquele momento. Respeitava aquilo que eu carregava. Aí teve outra, também me chamou um dia, será que você pode ir no banheiro comigo? Eu falei, e agora virou o ministério do banheiro. E foi uma bênção, porque Deus começou a honrar. Aquelas que me perseguiam agora me respeitavam. Simone, você vai almoçar que horário? Eu posso ir com você? Eu falei, meu Deus. Aí, lógico, o assunto de crente é Jesus. Então, dá-lhe Jesus. Uma da minha, né, depois a gente acabou se separando porque eu saí daquela empresa e tal. Mas o que aconteceu? Uma se converteu. O restante eu não sei, mas passaram a respeitar aquilo que eu carregava. Amém? Por quê? Porque eu tinha uma vida no secreto. Gente, eu sofri muito lá dentro, mas Deus honrou muito também. Então, tenha uma vida no secreto. Está sendo perseguido no seu trabalho, que você serve de Deus. Na faculdade, tem lugar pior para ser perseguido hoje que faculdade? Não tem. Mas os jovens aqui, vocês são servos de Deus. Os jovens que estão aí batalhando pela vida profissional, vocês são servos de Deus, não percam, não deixe nada arrancar isso de você, não deixe as contaminações entrarem no seu coração. Ai, será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Vale a pena, vale a pena você pagar um preço, vale a pena você vencer os seus conflitos, as perseguições, os conflitos internos. Quer coisa pior que conflito para nos tirar da presença do Senhor? Conflito dentro de casa, conflitos familiares. Está em conflito dentro de casa? Não questiona Deus. Deus não tem culpa de nada. Quando nós entramos em conflito contra Deus e começamos a culpar Deus, mas se Deus tivesse me livrado, mas se Deus tivesse me aberto aquela porta, talvez você estivesse lá no mundo enchendo a cara, que nem um louco hoje. Então, se Deus te tirou daquele lugar, foi porque Ele tem um plano melhor para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Mas se Deus tivesse permitido tal coisa, querido, se Deus não permitiu, foi porque foi melhor para você. E se coisas você perdeu na vida que eram muito boas e você não entende por quê, talvez também seja porque você não tinha uma vida no secreto com Deus. A gente quer que Deus faça tudo e que a gente não faça nada. Deus não cria filhos mimados. Amém? Deus, Ele não nos quer mimados. Deus, Ele nos quer firmes. Levantai-vos, ó portais eternos. Como que Deus nos quer? Firmes, para que entre o Rei da Glória. Deus não fala, senta, fica sentadinho, bonitinho, para que o Rei da Glória passe. Ele fala, levante-se. Vai, levante-se. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Para levantar mesmo. Para que entre o Rei da Glória.
Você vai levantar seu braço, você vai andar pela igreja, mas você vai buscar um secreto com Deus agora. Você vai se desdobrar para Deus agora. Você vai, não, Senhor. Se Elias orou e caiu fogo do céu, se a pastora orou para aquela que perseguia ela lá no serviço, a mulher foi curada, não, eu estou mole. Deus não nos quer filhos molengas. Filhos que não têm autoridade no orar e no falar. Deus, Ele quer que você fale, eu vou orar e vai cair fogo. Eu vou orar e as situações serão resolvidas. Eu vou orar e as contaminações vão cair por terra. Eu vou orar e vai ter dinheiro na minha conta para pagar os boletos, porque eu vou trabalhar, eu vou atrás e Deus vai me honrar. Eu vou orar e os negócios vão aparecer, eu vou fechar. E eu vou arrumar trabalho. E eu vou casar. E eu vou ver meu marido na presença do Senhor, para quem não tem o marido ainda no Senhor. Eu vou ver minha mulher, uma mulher sábia que edifica a casa na rocha. Você vai enxergar a partir daquilo que você representa. Feche os seus olhos.